Olá, alunos do Fundamental 1 do Instituto Educacional Sanches Rosa. Tudo bem? Hoje a nossa aula de educação religiosa vai ser sobre um personagem, uma história muito interessante, talvez um pouco parecida com a sua no início dela. É da história de José. Eu vou deixar um link para vocês também ouvirem uma música que vai contar um pouco essa história dele, tá? Então ouçam, repitam essa música bastante, é uma música bem legal. E vou também deixar um link de um desenho animado sobre a história dele, tá bom? Só para você ter a sua referência em casa, caso você queira estudar com seu papai, com sua mamãe, sua avó, tá? Você pode procurar essa história, ela está no livro de Gênesis, capítulos 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Então, uma história que tem muitos detalhes aí, tá bom? Eu já coloquei essa aula num vídeo no YouTube, mas acredito que esse vídeo vai ficar melhor, então talvez seja de melhor uso para você esse vídeo. Bem, então, como que é essa história? Jacó, né, a gente vai começar a mostrar alguns personagens aqui. Jacó, ele amava muito Raquel aqui tá feia, mas ela era linda, Raquel, e eles tiveram, né, Jacó também teve 4 esposas e teve 12 filhos e uma filha, Diná. E um desses filhos, o primogênito dele com a Raquel que ele amava, ele teve José, e é desse personagem que a gente vai falar, José, tá? Então, José, ele era o filho preferido do seu pai Jacó, seu filho preferido, porque ele era filho da mulher que ele amava e era o primogênito dele, tá? Então, ele tinha 12 filhos e uma filha, mas ele amava mais o José, até que ele deu um presente para José. Esse presente foi uma túnica colorida, tá? Uma túnica colorida. Então, às vezes, a gente ganha um presente do nosso pai, né? Bem legal, a gente gosta muito. E às vezes é o que a gente quer, né? Por exemplo, tem criança que quer um tablet hoje, criança que quer uma bicicleta. Mas antes, José ganhou essa túnica e fez toda a diferença. Porque quando os irmãos José, que já eram adultos, começaram a ver aquilo ali, né? Começaram a ver o José com a túnica colorida, eles começaram a sentir raiva de José, né? Sentir meio que inveja. E aí eles sempre se afastavam de José. José corria para trás dele, eles se afastavam de José. E criou-se aquela situação em família, não é verdade? Então, o que aconteceu? José, ele tinha um dom dado por Deus, que era um dom de sonho, interpretar sonho. Então, quando ele era pequeno, ele teve um sonho e ele contou esse sonho para sua família. E qual foi esse sonho? O sonho foi o seguinte, ele falou assim, reuniu a família dele, os irmãos primeiro, e falou assim, olha, eu tive um sonho que existiam aí 12, os feixes de vocês, tinham feixes de vocês, feixes é um amontoado de trigo, né? Pode ser trigo, então esse feixe de vocês se inclinava perante o meu feixe. E os irmãos, quando ouviram isso, ficaram irados. Por quê? Porque ele era um filho mais novo, né? O mais novo de todos era o Benjamim, que era depois de José. Mas os irmãos mais velhos falaram assim, olha, como que a gente vai se curvar perante vocês? Ficaram muito irados, lembra lá da questão da túnica? Então, eles ficavam muito irados com José. Passou-se um tempinho, José teve outro sonho e falou com os pais. Falou assim, olha, pai, olha, meus irmãos, eu tive um sonho. Esse sonho foi o seguinte, esse sonho tinha o sol e a lua e 11 estrelas, e essas estrelas se inclinavam perante mim. E aí até o pai dele se assustou com isso, falou assim,
né? Porque por acaso só a lua, sou eu e sua mãe que nós vamos nos prostrar perante você, seus irmãos também. Ficou aquele climão, né? E eles começaram a chamar José de sonhador, ou o sonhador mor, ou o sonhador, e começaram a botar esse apelido no José, fazendo esse bullying com ele, né? E passou-se um tempinho, José estava com cerca de 17 anos, ele foi procurar os irmãos dele no campo, porque os irmãos deles, eles cuidavam de ovelhas, né, de cabras, e tinham que procurar pasto. E aí ele foi procurar os irmãos dele, né, e nessa encontraram. E aí quando encontraram os irmãos deles, viram ele de longe, falaram assim, vamos pegar esse José, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro desse buraco aqui. Acharam uma cisterna, um buraco grande, pegaram ele, tiraram a túnica dele, jogaram ele dentro da cisterna, dentro de um poço seco, grande. E ele ficou ali. Deve ter sido uma situação horrível, né? Imagina você dentro de um buraco grande, olhar, né? Às vezes muitas pessoas sofrem bullying, esses problemas, né, de perseguição. Para você imaginar lá José. Nessa situação, eles ficavam decidindo o que queriam fazer com José. Eles já tinham jogado ele lá, né? A gente vai matar José, ficaram com aquela raiva. E aí, o Rubem, que era o irmão mais velho, depois vocês vão ler o nome dele lá na história. Rubem, que é o irmão mais velho, fala assim, não vamos fazer nenhum mal para ele não vai cair tudo para cima de mim, eu sou o irmão mais velho. E ele se afastou um pouco. O que eles fizeram? Viram passando uma caravana de midianitas, e essa caravana de ismaelitas, na verdade, ismaelitas, eles iam ir para o Egito, essa caravana, então eram mercadores. E falaram assim, vamos vender José, vamos vender. E foram lá e venderam José por 30 ciclos de prata. E Rubem não tinha visto. Quando Rubem chega, cadê José? Foi vendido. E nessa situação, eles ficaram com a túnica, falaram assim, olha, agora a gente vai ter que contar uma história para o nosso pai, porque como é que vai ser? E aí eles bolaram uma história que é a seguinte, olha, vamos contar para o nosso pai que a gente encontrou a túnica dele no caminho, toda suja de sangue, que algum animal deve ter comido ele. A gente se safa, fica sem esse sonhador e a culpa não cai na gente. Foram lá, mataram uma cabra, salpicaram a túnica dele, rasgaram, salpicaram com sangue e apresentaram para o pai dele, Jacó. Essa situação foi uma situação muito triste para Jacó. Jacó, então, chegam lá os irmãos trazendo a túnica de Jacó. Jacó ficou muito triste, não queria ver mais ninguém. E os irmãos se livraram dessa, né? Teoricamente se livraram, mas não foi bem assim. O que acontece? Quando Benjamim nasceu, a mãe dele, Raquel, que também era mãe de José, faleceu no parto. E passou-se tempo, e essa caravana chegou lá no Egito. E lá no Egito, José foi vendido por um homem chamado Potifar. Potifar era um homem com muito poder no Egito, né? Ele era abaixo de Faraó. Faraó é um título, né? Ele era abaixo de Faraó no Egito, como se fosse o rei do Egito, Faraó. E ele era abaixo de Faraó. E Jacó ficou trabalhando, José ficou trabalhando na casa de Potifar. E ele era um cara muito bom, trabalhador, cara organizado. E foi crescendo no trabalho dele na casa de Potifar. Ao ponto de Potifar confiar tudo da casa dele na mão dele. Ele tomava conta de tudo, exceto da esposa, né? O restante, tudo ele tomava conta. E aí,
A Potifar fazia suas viagens, fazia o seu trabalho despreocupado, porque José estava lá. Só que tinha um problema. A esposa de Potifar gostou do José e queria agarrar José. E nessa que ela tentou agarrar José, correu. Falou: longe de mim pecar contra Deus e contra o meu senhor Potifar. Foi embora. Só que nessa que ele foi embora, a mulher de Potifar segurou a túnica, uma capa dele, que era outra capa, não era mais aquela túnica, e ficou com aquela capa na mão e gritou, falando que José tinha agarrado ela, tentado fazer maldade com ela. Óbvio que José deu a versão dele, mas não acreditaram. Ele foi preso e ficou no cárcere. Ficou muitos anos no cárcere. Até que, com cerca de 30 anos, ele estava lá no cárcere. Ele era tão bom que ele virou, dentro do cárcere, um gestor no cárcere. Ele cuidava de tudo ali no cárcere, tá? Então, o que acontece? Nesse momento, ele percebe dois homens muito preocupados, né? Ele tinha esse aspecto e tinha aquele dom que Deus deu do sonho, não esqueça isso. E ele pergunta, olha, para esses dois homens, um era copeiro de Faraó, estava preso, e outro era um padeiro de Faraó, que estava preso também. E eles falaram assim, olha, a gente teve sonho, os dois tiveram um sonho na mesma noite, e a gente não sabe o que significa, a gente está preocupado, ansioso aqui, né? Aí José falou assim, olha, eu consigo, o Senhor me ajuda a interpretar sonho, eu tenho esse dom que Deus deu, pode contar que talvez a gente consiga a interpretação. E aí o copeiro vai e conta. O copeiro conta, fala assim, olha, eu sonhei que tinha uma videira. Videira é uma árvore que dá uva, tá? Videira que tinha 3 galhos e tinham muitas uvas ali. E eu estava com a taça de Faraó e eu colhia aquelas uvas, tirava o suco dela e servia para o Faraó. Aí o José falou assim, olha, seu sonho significa o seguinte, era na hora, seu sonho significa o seguinte, daqui a 3 dias você vai sair e vai voltar a servir o Faraó de novo, na sua posição. O padeiro viu que o sonho era bom, ficou feliz, falou, agora vou minha hora, vou contar o meu sonho. E ele contou, olha, eu também sonhei que eu estava carregando na minha cabeça 3 cestos de pães, e a cesto de cima vinham os passarinhos, as aves, e comiam aqueles pães. O que significa? Ele falou assim, olha, o seu sonho significa que também em 3 dias você vai sair da prisão, mas você vai morrer. E ele morreu, foi enforcado. E cumpriu. Só que com o padeiro, José falou assim, olha, não esquece de mim quando você sair não, tá? Não esquece, lembra de mim, porque eu estou preso aqui injustamente. Contou a história para ele. Passou-se um tempo, o faraó teve sonho também. E ninguém conseguia interpretar lá no Egito, ninguém. Até que o copeiro lembrou e falou assim, olha, faraó, permita-me falar, quando eu estava preso, um jovem interpretou um sonho e aconteceu realmente aquele sonho da forma que eu sonhei, e eu estou aqui te servindo. Ele falou, então manda chamar esse cara. E chamou José. José foi lá, fez a barba, cortou o cabelo, tomou um banho, botou uma roupa bem trajada e foi encontrar Faraó. Agora José, com 30 anos, encontrou, e Faraó falou assim, olha José, eu tive um sonho, e o sonho foi o seguinte, eu sonhei com 7 vacas gordas, vacas, né, muito grandes, saudáveis, pastando, e de repente apareciam 7 vacas magras e devoravam as vacas gordas. Também, naquela mesma noite, eu sonhei que tinham 7 espigas
espigas bem bonitas, e de repente apareciam 7 espigas raquíticas e devoravam as espigas boas. E aí José fala: olha, faraó, na verdade esses 2 sonhos representam o mesmo significado, o mesmo sonho ainda. As 7 vacas gordas e as 7 espigas saudáveis representam 7 anos de fartura do Egito. O Egito vai ter uma colheita muito boa. Só que as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins, que devoram as gordas, serão os 7 anos posteriores a esses 7 anos, que são anos de fome, de seca, e não vai produzir nada a terra. O que você faz, Faraó? Você vai escolher um homem sábio, e esse homem ele vai guardar no período de bonança 1/5 ou 20% de tudo que te produzir, vai estocando. E aí, no ano de fartura, você tem para você e consegue vender. E Faraó ficou tão feliz com aquilo que falou assim: não tem homem mais sábio. Tornou, sabe o que, José, de um escravo para governador do Egito. E quando ele foi governador, ele era até acima de Potifar, olha só. Então, de escravo, ele foi para governador do Egito. E Deus deu esse dom a ele, de interpretar sonhos, né? E passou-se o ano de bonança, chegou os anos de provação, né? Anos de seca, de fome. O pai de José fala assim: olha, vamos lá, a gente vai ter que ir lá. Lembra do pai de José, que ficou lá em Canaã? Assim: olha, a gente vai ter que ir lá no Egito comprar comida, porque acabou, não está produzindo nada, e o único lugar na face da terra que tem comida é no Egito, porque o Senhor Deus enviou uma pessoa que previu essa fome 7 anos antes e foi guardando comida. E mal ele sabia que era o filho dele, né? Então falou para os filhos dele, com exceção do Benjamim, que era o mais novo, que fossem lá. E eles foram. Chegando lá, José reconheceu os irmãos dele e os irmãos não reconheceram José. Até que José fala que eles são espiãs. Não, vocês são espiãs. Vocês estão querendo ver o que tem de mal aqui na terra, querendo me causar prejuízo. Eles: não, nós não somos espiões, não. Nós somos filhos de um homem, somos 12 filhos, mas um morreu e um ficou em casa. E aí compraram o alimento. E José, no caso, que era o governador, falou assim: olha, e eles ainda não tinham entendido que era José, não. Falou: então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar um irmão aqui e vocês vão lá, levam o mantimento e depois volta com o seu irmão mais novo, tá? O seu irmão mais novo, e vocês podem ir embora. E aconteceu isso, eles foram. Só que o que eles encontraram quando chegaram em casa? O dinheiro dentro dos sacos de comida, de grãos, né? Falaram assim: como que nosso dinheiro está aqui? Eles vão achar que a gente roubou eles, a gente pagou e tal. E aí ficaram lá até acabar o grão e falaram assim: olha, pai, a gente vai ter que voltar porque está acabando a comida e a gente precisa levar o nosso irmão Benjamim. E o pai era irredutível. O pai falou assim: não vou deixar vocês levarem meu filho Benjamim, não vou, porque José já morreu, eu não quero perder Benjamim também. O irmão que ficou no Egito era o Simeão, não quero. Até que, por fim, ele deixou Benjamim ir. Chegando lá, eles são recebidos para um almoço, dentro da casa de José. E eles se espantam, porque, né, como que a gente só veio comprar comida, está comendo na casa do governador do Egito? Se espantaram. E falaram para o copeiro assim: olha,
a gente veio comprar comida e da outra vez, chegamos lá e estava o dinheiro dentro do saco. Então a gente trouxe o dobro de dinheiro, ainda trouxemos presentes para Faraó, para o José, que era o governador. Aí o copeiro falou assim, não, o dinheiro de vocês a gente recebeu, isso aí foi de Deus, presente de Deus. Mas era tudo já armado. José tinha feito isso para poder testar os irmãos. Era um teste. E aí almoçaram com a mesma proporção que os hebreus faziam. Então comia, sempre sentava do filho mais velho para o mais novo. Tá? Mantiveram aquela ordem com Benjamim ali, e José pergunta sobre como que está o pai, está tudo bem, pergunta para o Benjamim como é que ele está, e ele sai porque ele está muito emocionado e chora, lava o rosto, depois volta e despede eles depois da refeição. Só que no caminho, José manda nesse momento ali do almoço, José manda esconder um copo de prata que ele tinha dentro do saco de comida de Benjamim. Ele queria fazer mais um teste, se o coração dos irmãos tinha mudado, e fez. E pararam ali no meio do caminho e falaram assim, olha, sumiu uma taça do governador, tá? Que o nome dele no Egito era outro, tá? E sumiu a taça dele, e a gente quer ver se está com você. Ele falou, não, pode olhar, e quem tiver com essa taça vai ser seu escravo para sempre. Quando chegou a vez de Benjamim, encontraram lá. Os irmãos ficaram pasmos, falaram assim, não, como que está aqui, como que isso aconteceu? E aí Judá, que era um dos irmãos, falou assim, não, nosso pai vai morrer se a gente chegar lá sem nosso irmão. Faz isso não. E o que eles fizeram? Se ajoelharam, se humilharam. Lembra do sonho, da inclinação deles? Aconteceu exatamente. Depois de 13 anos, passaram lá, daquele sonho se cumpriu. E aí, nesse momento, os irmãos falaram assim, não, o Judá falou assim, não, eu tenho um filho, você pode escolher, você pode matar, pode fazer o que você quiser, mas comigo, mas deixe o meu irmão ir. E ele viu que os irmãos tinham mudado o coração, ele se apresentou, olha, eu sou José, não fiquei com medo, não vou fazer maldade com vocês, nem vou dar o troco. E ele perdoa os irmãos, e os irmãos, ele chama toda a família para morar no Egito, e vai o pai, os irmãos todos eles vão morar no Egito. Então essa história é interessante para mostrar que às vezes Deus dá um sonho para a gente, um talento, e muita gente não entende. Na hora certa ele vai se cumprir, vai chegar o propósito dele. Então persista, tá? Lembre-se do Criador e tenha um coração grato e perdoar as pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço do tio Felipe.